Olá, boa tarde. Boa tarde. Acidente em Brasília. Parte de um viaduto cai na área central da cidade e mobiliza equipes de resgate. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. A polícia investiga de quem é a responsabilidade por uma morte no Carnaval de São Paulo. Um rapaz foi eletrocutado ao encostar num poste no meio da rua. Violência no Rio. O Centro de Formação da Marinha é alvo de tiros. E a Marinha investiga ameaças feitas por criminosos contra os militares. Em outro ponto da cidade, assaltantes atiram no carro de uma família e matam uma menina de 3 anos. Turbulência no mercado financeiro. A Bolsa Americana tem a maior queda desde agosto de 2011. O ex-ministro Gedel Vieira Lima presta depoimento e nega que tenha tentado impedir a delação de Lúcio Funaro. E estão abertas as inscrições para o ProUni. São 240 mil bolsas em faculdades particulares. O jornal hoje está começando. Parte de um viaduto na área central de Brasília desabou agora no fim da manhã. Equipes de resgate ainda estão por lá fazendo uma varredura nos escombros e a gente vai ao vivo falar com a repórter Luísa Doyle, que está ali perto. Luísa, você foi uma das primeiras a chegar por aí. O que você encontrou? E conta pra gente o que está acontecendo agora. Olá, Sandra. Boa tarde a todos. Pois é, a gente chegou, tinha acontecido há poucos minutos, cerca de 20 minutos, esse desabamento. E a gente encontrou, claro, muita gente aqui em volta, curiosos, querendo saber o que estava acontecendo e os órgãos de segurança trabalhando. Só para vocês entenderem, olha a imagem do viaduto. Este é o Eixão, é uma das principais vias de Brasília, liga o plano piloto, a asa sul à asa norte. Uma via muito movimentada e durante todo o dia. Ali embaixo passa uma via de acesso entre outras duas pistas. Então, realmente é uma área central muito movimentada. Fica a poucos quilômetros do Banco Central ali atrás e a poucos quilômetros também do Congresso Nacional. Às 11h48 da manhã, os bombeiros receberam um chamado desse desabamento. 2 faixas do Eixão caíram. São 3 faixas em cada sentido. 2 faixas no sentido rodoviário do plano piloto desabaram. E aí a gente sabe que tem 4 carros ali embaixo que foram esmagados e, por enquanto, não há informações de vítima. Uma primeira varredura dos cães dos corpos de bombeiros descartaram a presença de vítimas ali embaixo. E nós temos imagens que mostram como era esta região antes e como ficou agora, depois do desabamento. Ali embaixo tem também uma churrascaria que estava ali funcionando na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, se preparando para abrir. E a gente tem imagens também de dentro da churrascaria, pouco depois do desabamento dessa pista. A gente conversou com o diretor do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que disse que vai ser formado um grupo de trabalho para avaliar o que aconteceu e também o que será feito para consertar a pista. E a área está toda isolada porque ainda tem risco de novos desabamentos. Essa laje aqui mais perto da gente perdeu a sustentação quando a pista caiu. E aí a Defesa Civil está fazendo um trabalho aqui de avaliação para saber se pode desabar esse pedaço, se tem algum risco, está completamente isolado. E a gente vê aí os bombeiros, Defesa Civil, polícia trabalhando aqui neste momento. Sandra, Doni. Ok, Luísa Doyle falando ao vivo do local onde houve esse desabamento. E a gente vai ver agora uma imagem feita por um motorista que passou pelo viaduto logo depois da queda. Acompanha. Desabou um pedaço da via perto da rodoviária. Os carros todos manobrando. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, falou agora há pouco sobre o acidente. Isso, mas eu quase não ouvi. Brasília é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária, na N1, S1. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. Mas sabia que... Pois é, todas as cidades estão envelhecendo. Aliás, Brasília é uma das mais jovens cidades do nosso país, né? Ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, portanto tem 58 anos de vida e exige manutenção em tudo, né? Claro, e chama a atenção que justamente uma das mais jovens esteja tendo uma cena dramática como essa que a gente acompanhou agora de manhã, né? Bom, pelo menos não há vítimas por enquanto que nós saibamos aqui, né? Bom, ainda nesta edição a gente volta a falar sobre a queda de parte do viaduto na região central de Brasília.
Vamos falar agora da violência no Rio de Janeiro. Militares do maior centro de formação da Marinha, na Penha, zona norte da cidade, foram ameaçados por traficantes armados. E tiros chegaram a atingir o ambulatório da unidade. Apenas um muro separa o local da favela Kelsons, onde hoje de manhã um bandido foi flagrado com um fuzil. A reportagem é de Mônica Sanches. Atrás de um tonel com uma viga, o homem carrega um fuzil. O Globocop mostrou que a barreira está ao lado deste muro. De um lado, a favela Kelsons. Do outro, o gramado e os prédios do Centro de Instrução da Marinha. Os traficantes não respeitam esta fronteira. É o que mostra este documento interno da Marinha, revelado pelo portal de notícias G1. Ele relata intensa movimentação de bandidos armados perto do muro e 2 episódios de ameaças. No dia 21 de janeiro, às 8h30, cerca de 500 alunos faziam atividade física quando foram surpreendidos por um bandido que surgiu sobre o muro, empunhando uma pistola. Ele determinou que fizessem silêncio e se afastassem. O instrutor retirou todos do local. E no dia 24, foram realizados de 3 a 4 disparos direcionados para o interior do centro de instrução. O instrutor e os alunos correram em busca de abrigo. Os tiros alcançaram o gramado próximo à tropa e foram efetuados por um homem apoiado no muro. No mesmo dia, 2 tiros atingiram o ambulatório naval. Um dos disparos passou a 30 centímetros de um cilindro de oxigênio, atingindo um leito de emergência. Ninguém ficou ferido. Os militares também relatam que perceberam maior quantidade de armamento e grau elevado de agressividade dos bandidos, que realizam disparos a esmo ou para qualquer ponto que interpretem como ameaça. A favela da Kelsons, controlada por uma facção criminosa, fica na Avenida Brasil, ao lado da unidade da Marinha, na beira da Baía de Guanabara. Os ataques ao maior centro de formação da Marinha Brasileira atingem uma força que foi convocada para ajudar na segurança do Rio. Fuzileiros navais, além de militares do Exército e da Aeronáutica, participam de operações com as polícias do Rio há 6 meses. As ações conjuntas são tentativas para enfrentar a escalada do crime no estado. No ano passado, foram registrados mais de 200 assaltos com mortes, mais de 5.000 homicídios e os roubos de carro passaram de 50.000. Os militares atuam no cerco às comunidades, fazendo bloqueios e revistas durante as ações de busca e apreensão comandadas pela Secretaria de Segurança. Para este especialista, falta integração entre as forças de segurança federais e a Polícia do Rio. Esse esforço integrado, ele é importante de verificar onde mais se pode efetivamente ajudar a promover a eficiência maior das polícias e onde essas forças externas, como é o caso das Forças Armadas e da Polícia Federal, poderiam atuar melhor. As Forças Armadas, por sua vez, também deveriam entender que esse papel de simplesmente fazer operações esporádicas é pouco para a demanda de segurança do Rio de Janeiro. A Marinha abriu um inquérito para apurar os fatos e informou que a segurança interna do centro de instrução foi reforçada. O homem que hoje cedo apareceu nas imagens com um fuzil foi preso. Nós procuramos o Ministério da Defesa e a Marinha para saber qual seria a resposta dos militares a essa ação dos criminosos. E se os militares receberam alguma recomendação nova para atuação no Rio. Mas ninguém quis gravar entrevista. A Marinha também não respondeu porque os militares não tomaram nenhuma atitude quando foram ameaçados. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro também foi procurada para gravar entrevista, mas ninguém se manifestou ainda. Em outro caso de violência no Rio, uma menina de 3 anos morreu depois que o carro dos pais dela foi atingido por vários tiros numa tentativa de assalto hoje na zona norte da cidade. A reportagem é da Priscila Chagas. O carro com pai, mãe e a filha de 3 anos tinha acabado de sair dessa lanchonete ao lado de um posto de gasolina em Anchieta, na zona norte do Rio. Era um pouco mais de 2 da manhã e eles tinham parado para lanchar durante a madrugada. Mas não conseguiram chegar em casa. Bandidos fortemente armados cercaram o carro. Testemunhas contaram que o pai, que dirigia o carro, se assustou e acelerou. Nessa hora, os bandidos começaram a atirar. Segundo testemunhas, foram pelo menos 10 tiros.
Os 3 foram atingidos e levados para uma unidade de pronto atendimento. A menina, Emily Sofia Neves Mariel, não resistiu e morreu na UPA. O casal foi trazido aqui para o hospital Albert Schweitzer, na zona oeste do Rio. O pai, ferido na coluna lombar, fez uma cirurgia e está estável. Já a mãe, atingida de raspão nas costas, recusou o atendimento e foi embora assim que soube da morte da filha. Os criminosos fugiram sem levar o carro da família e ainda abandonaram, perto do posto, o carro em que estavam. Dentro dele, a polícia encontrou explosivos. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que explodiu um caixa eletrônico em Nilópolis, na Baixada Fluminense, poucas horas antes. Em nota, o secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, pediu o máximo de empenho ao diretor da Divisão de Homicídios na apuração desse caso. A polícia de São Paulo investiga a morte de um rapaz durante o carnaval de rua em São Paulo. Aqui, ele foi eletrocutado no domingo ao encostar num poste, como conta o repórter Jean Halpe. A moradora que gravava a festa de milhares de pessoas não imaginava que registraria também uma tragédia. O jovem pula a grade que separa a multidão de um restaurante e já cai, desacordado, vítima de uma descarga elétrica. Lucas começou a ser socorrido ali mesmo. Recebeu massagem cardíaca durante 30 minutos e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele era estudante de Ciência e Tecnologia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e foi enterrado hoje pela manhã em Cardoso, no interior do estado. Heitor, que estava com Lucas no domingo, se emocionou ao falar do amigo. Eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que era um choque. O poste onde Lucas foi eletrocutado serve para orientar a travessia de pedestres, mas ganhou uma função extra: servir de apoio para essas 2 câmeras de monitoramento. Elas foram colocadas pela empresa Dream Factory, que ganhou a licitação para organizar o Carnaval de Rua de São Paulo. A Dream Factory, por sua vez, terceirizou a instalação para a GWA Systems. Mas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego responsável pelo poste, a instalação foi feita sem autorização da companhia. A energia elétrica que alimenta as câmeras vem deste outro poste. Funcionários do restaurante que fica aqui na frente contam que nos últimos meses já vinham ouvindo reclamações de pedestres, dizendo que levavam choque quando passavam por aqui e encostavam no poste. Quando o cara pisava naquela tampa, que encostava o braço do poste, ele dava choque. Toda a vida. Há uns 3, 4 meses que está acontecendo isso aí. Apesar desses relatos, nenhuma queixa foi registrada sobre esse segundo poste, que é de responsabilidade do Ilume, Departamento de Iluminação do município. O Ilume também disse não ter autorizado a instalação das câmeras. A CET e o Ilume disseram agora há pouco que vão registrar boletim de ocorrência por uso ilegal de sinalização e furto de energia para instalação das câmeras. A Dream Factory disse que lamenta a morte e que aguarda o resultado da perícia para saber se o choque está relacionado à instalação das câmeras. Hoje cedo nós procuramos a GWA Systems, responsável por essa instalação, mas até agora não tivemos resposta. A polícia pediu à justiça a prisão temporária do frentista que matou 2 rapazes e feriu um outro num posto de combustível em São Paulo. Os amigos saíram juntos para pular carnaval nos blocos de rua e pararam no posto para usar o banheiro. As imagens da câmera de segurança mostram os amigos e os funcionários do posto já discutindo. Eles se separam, mas um dos amigos continua batendo boca com um homem de mochila. Um rapaz de camiseta branca aparece e empurra o de mochila. O frentista de colete vermelho pega um objeto e tenta acertar o rapaz. A briga começa. O frentista leva chutes e cai. Ele levanta, saca a arma e começa a atirar. 2 rapazes caem e o frentista corre atrás de um terceiro. Surge um homem de cinza. Ele parece armado. Não é possível saber se ele atirou. Bruno de Souza, de 31 anos, e João Batista, de 30, morreram. Rodrigo da Silva, de 30, também foi baleado, mas está fora de perigo. Segundo a polícia, o homem que atirou no grupo de amigos é Manuel Santos Silva. Ele trabalha no posto desde 2016 e tinha voltado de férias naquele sábado. Carlos Duque, dono da Rede Duque de postos de combustíveis, disse que está colaborando com as investigações. O frentista Manuel dos Santos Silva está desaparecido. Ele vai responder por homicídio doloso quando existe a intenção de matar. A arma usada no crime não foi encontrada.
15 policiais rodoviários estaduais do Paraná foram presos hoje em uma operação do Ministério Público Estadual. Eles são suspeitos de receber propina para liberar motoristas flagrados em irregularidades e de passar informações a bandidos sobre a fiscalização das estradas. Os policiais investigados vão responder por crime de corrupção, peculato, falsidade ideológica e organização criminosa. As prisões são preventivas e os policiais vão ser levados para a Corregedoria da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, em Curitiba. Em Goiás, 3 fiscais do Inmetro e um empresário foram presos. Segundo a polícia, os fiscais do Inmetro recebiam propina para não multar donos de postos de combustíveis que adulteravam as bombas e entregavam menos combustível do que a quantidade mostrada no aparelho. Na casa deste empresário, a polícia encontrou vários dispositivos para adulterar as bombas. O superintendente do Inmetro em Goiás, André Luiz Abrão, foi afastado do cargo por determinação da Justiça Federal por dificultar as investigações. Os suspeitos vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e por crimes contra as relações de consumo. Em Minas Gerais, uma operação policial prendeu líderes de uma seita por crimes como tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Os agentes lacraram uma das sedes de uma churrascaria em Poços de Caldas, no sul de Minas. Em Pouso Alegre, os agentes fecharam outro restaurante, um café e a casa de um dos líderes da seita Jesus, a Verdade que Marca. Segundo as investigações, eles convenceram cerca de 1.000 fiéis a entregar todos os bens e a viver em comunidades religiosas sob a promessa de dividir os lucros. Mas, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho, as pessoas eram levadas para lavouras e estabelecimentos comerciais e obrigadas a trabalhar em jornadas exaustivas e sem salário. 13 pessoas foram presas. Nós não encontramos ninguém da Jesus, a Verdade que Marca, para comentar. Vamos voltar a Brasília, né? O repórter Edson Ferraz está no Globocop sobrevoando o local onde um trecho do viaduto que liga a Asa Sul à Asa Norte, lá da capital federal, desabou. Edson, o que você está vendo aí de cima? Conta pra gente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Aqui de cima a gente está acompanhando, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, da Defesa Civil. E só para a gente situar o nosso telespectador, esse eixão onde caiu o viaduto, se a gente imaginar que Brasília tem o formato de um avião, esse seria o começo da asa do lado sul desse avião. Então é uma via muito importante, muito movimentada, fica perto ao setor hoteleiro sul, o setor bancário sul, perto da rodoviária de Brasília e também bem próximo ao começo da esplanada dos ministérios. Vou pedir para o cinegrafista aqui a bordo do Globocop fechar a imagem. E aqui de cima a gente tem essa imagem impressionante. Foram 2 pistas desse viaduto que desabaram. Aqui a gente tem os detalhes de toda a ferragem. A primeira informação é que há 4 carros que foram esmagados lá embaixo. Felizmente não havia ninguém nesses carros. Essa é uma área onde as pessoas usam como estacionamento. Então esses carros estavam estacionados na hora do acidente, mas felizmente não havia nenhum motorista dentro. Há muita movimentação do Corpo de Bombeiros, como eu disse. O Corpo de Bombeiros nesse momento faz uma varredura no local, quer descartar qualquer hipótese de que havia alguém embaixo desse viaduto. Olha aqui, a gente vai mostrar aqui lá de baixo a situação, olha só a ferragem, o ponto exato de ruptura dessa laje que caiu inteira. Agora a gente vai ver o que disse o diretor do DR aqui de Brasília sobre essa queda. Já vinha se estruturando no sentido de fazer recuperação de alguns viadutos que já tinham sido realizados pela nova CAP. Inegavelmente, fissuras, trincas, corrosão, infiltração são causas prováveis. Bom, mas também exige manutenção, né? Nós vimos mais cedo que estava garoando ali, chovendo mesmo em Brasília, né? Será que isso deve ter contribuído? Enfim. Bom, falando nisso, vamos para a previsão do tempo.
para todo o Brasil. Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você, Doni. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Eu vou falar aí dos temporais de verão, né? Vocês falaram de chuva, de garoa em Brasília. Tem previsão de chuva naquela região aí. Aliás, os temporais de verão estão castigando algumas regiões do Brasil. Trago aqui para vocês as imagens de satélite, justamente mostrando onde estão as nuvens mais carregadas hoje. Tudo isso que está bem colorido aqui são nuvens de tempestade. A gente também colocou hoje essa setinha aqui, olha, vermelha, que representa um cavado. O que é o cavado? É um sistema meteorológico que deixa o tempo ainda mais instável. Ele acelera a subida do ar quente e úmido e, consequentemente, forma mais rapidamente as nuvens de tempestade. Outra informação importante sobre o cavado é que tudo que está a leste dele, à direita, também está sujeito aí a bastante chuva, então a gente destaca aqui, olha, essas regiões entre o sul da Amazônia, Mato Grosso, passando aqui pelo Distrito Federal também. Por causa desse cavado, de toda essa condição instável da atmosfera, já choveu muito hoje em Canaã dos Carajás, que fica lá no Pará. Essa chuva começou na madrugada, foi até hoje cedo, também em Rio Casca, Minas, e Afonso Cláudio, Espírito Santo, uma chuva que começou ontem à noite e veio até hoje cedo, volumes de chuva muito grandes. E aí, o solo já está encharcado por causa dessa chuvarada toda, por isso é que a gente traz aqui o risco de alagamentos, também de deslizamentos de terra nessas áreas em laranja. A gente destaca o leste do Pará, o oeste do Maranhão, o Tocantins, também Minas, né? Pegando Belo Horizonte, região do Vale do Rio Doce, zona da Mata Mineira, Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Alerta para essas áreas todas. Tá, e quais são as regiões que estão fora desse alerta de chuva forte? A gente tem outras regiões com chuva também, mas uma chuva mais fraca. A região sul, por exemplo, pode voltar a chover aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Pode ser uma chuva com raios, mas não é aquela característica de temporal de verão, não. Previsão de pancadas de chuva também isoladas por quase todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na Grande São Paulo. E no Recôncavo Baiano pode chover, mas aí é uma chuva bem mais fraca. Áreas de tempo firme, que não tem previsão de chuva hoje. Temos essa aqui, entre Roraima e o oeste do Amapá, essa outra entre Rio Grande do Norte e Sergipe, também de Mato Grosso do Sul até aqui o Vale do Itajaí em Santa Catarina e muitas regiões gaúchas. Vamos falar de temperatura? Vamos lá, São Paulo um pouco mais frio, né, hoje? É verdade, muita gente reclamando de frio. Hoje cedo aqui em São Paulo a gente teve a sensação aí de 16 graus, em Curitiba de 13, em São Joaquim de 9 e em Itatiaia, no Rio de Janeiro, sensação de 5 graus apenas. O que aumenta essa sensação de frio aí são os ventos que estão chegando do mar, são ventos mais frios, mais úmidos, deixam o céu mais nublado com menos sol. Agora a tarde já esquenta lá nas capitais do sul do país, aqui em São Paulo ainda friozinho, máxima só aí de 24 graus, no Rio 28, e onde o tempo está bem chuvoso, né? Palmas, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, a temperatura não sobe muito. Amanhã, recado da chuva grossa se concentrando nessas áreas, entre Minas, Bahia, Maranhão e Piauí. Avisado, obrigada. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Um dia depois da Bolsa de Nova York sofrer a maior queda em mais de 6 anos, os mercados na Ásia despencaram e os da Europa seguiram a mesma tendência, abriram em baixa. Vamos a Nova York conversar com o correspondente Fábio Turci, que vem acompanhando esse movimento ao longo do dia, né, Turci? Boa tarde para você. Como é que está o desempenho da Bolsa por aí hoje? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, a gente está aqui diante da Bolsa de Nova York, em Wall Street, onde as ações hoje não estão despencando, como nos últimos dias, mas estão sendo negociadas num clima de forte instabilidade, de forte volatilidade. Então o principal índice dessa bolsa, o Dow Jones, abriu o dia em queda, uma queda pequena, depois chegou a subir e agora está caindo novamente. Dow Jones agora com queda menos 0,5%. Nos últimos dias, o mercado financeiro nos Estados Unidos tem puxado para baixo bolsas do mundo inteiro. Hoje isso aconteceu, está acontecendo de novo. As bolsas na Ásia, Japão, Taiwan, Hong Kong, fecharam com queda perto dos 5%, que é muita coisa. E os principais índices da Europa, agora Londres, Frankfurt, Paris, também estão operando em queda, mas é uma queda menor do que no começo do dia. Depois que a Bolsa de Nova York começou a abrir e não se desenhou a queda forte dos últimos dias, as bolsas na Europa até se recuperaram um pouco, mas continuam operando com queda nos principais índices. A gente explica agora na reportagem o que está levando os investidores americanos a ter tanto cuidado, a ter tanta incerteza nesses últimos dias. Veja aí na reportagem. Na sexta-feira, o governo americano divulgou os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em janeiro, 200 mil trabalhadores conseguiram emprego e os salários aumentaram. Faz mais de 7 anos que o país gera emprego sem parar.
O dado reforçou a percepção de que os Estados Unidos estão próximos do pleno emprego, quando as empresas têm dificuldade para contratar os trabalhadores que elas querem, porque eles já estão empregados. Num cenário assim, as empresas pagam mais para conseguir contratar e repassam esse custo para o preço dos produtos e serviços que elas vendem. Além disso, os trabalhadores gastam mais, porque eles ganham mais. Resultado, os preços sobem, inflação. Esse dado de emprego tão positivo para os trabalhadores assustou os investidores. Eles temem que o Fed, o Banco Central Americano, aumente com mais intensidade os juros do país para evitar inflação alta. Com juros mais altos, fica mais caro para as empresas e para as pessoas pegar dinheiro emprestado. Isso freia o crescimento da economia. E já na sexta-feira, os investidores começaram a vender ações e elas despencaram. Tem outro motivo para isso. Os preços das ações subiram bastante no último ano. O índice Dow Jones, o principal da Bolsa de Nova York, teve alta de 25%. Investidores já se perguntavam se elas não estavam caras demais. No momento de incerteza assim, eles querem vender as ações antes que elas caiam mais ainda. Ontem o Dow Jones sofreu a maior queda em pontos da história e fechou com perda de 4,6%, a maior desde agosto de 2011. Bom, então vamos ver como está a situação aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em queda, se recuperou no começo da tarde e a gente vai ao vivo falar com o repórter Thiago Scheuer, que está numa corretora de valores. Thiago, como é que está o nervosismo por aí? Como é que está agora? Tensão, viu, Sandra? Boa tarde para você, para o Doni, boa tarde para todo mundo. Então, aqui está oscilando bastante também. A Bolsa aqui no Brasil, né, abriu ali por volta de 10 da manhã e aí o índice Ibovespa estava em mais ou menos 1,30. Isso a queda, né? Depois começou a subir. Assim que a Bolsa de Nova York abriu, a gente viu na reportagem, aí sim você vai ver comigo aqui no gráfico, mais ou menos nesse horário aqui, ó, 12:30 no horário de Brasília, você vê aqui, ó, que já tem uma curva, né, para cima. Aí sim, a Bolsa no Brasil chegou a uma alta de 1,7%. Agora, ó, nos últimos minutos veio caindo, subiu um pouquinho de novo. Nesse momento, ela está numa alta de 1,35%. Agora mesmo acabou de subir. Os especialistas dizem que os investidores, né, de fora do Brasil, eles acabam vendo o Brasil com bons olhos para poder colocar o dinheiro. Por isso que aqui no Brasil, essa queda, depois da queda da Bolsa nos Estados Unidos ontem, não foi tão alta quanto lá, porque esse dinheiro que entra de fora ajuda a amortizar um pouco essa queda. Doni e Sandra. Ok, Thiago, muito obrigada. E mesmo considerando esse movimento de ontem aqui nos Estados Unidos, os índices de ações vêm de um momento de euforia, né? Em 2 anos, a Bolsa dos Estados Unidos valorizou 51% e o Ibovespa aqui no Brasil 100%. Então, muita coisa. Bastante, pois é. A Anfávia divulgou um aumento de pouco mais de 24,5% na produção de veículos em janeiro. Segundo a Associação das Montadoras, a exportação continua crescendo e registrou aumento de 26% na comparação com janeiro do ano passado. A bancada do PTB na Câmara vai se reunir hoje para avaliar o impasse criado com a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Nos próximos dias, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deve decidir se mantém ou não a suspensão da posse de Cristiane. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Afinal, quando a ministra deve tomar essa decisão? Porque está nesse vai e não vai. A gente está sem ministro do Trabalho, simplesmente, né? Exatamente, Sandra, há cerca de um mês, né? Mas a expectativa é de que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela decida de forma definitiva sobre esse impasse envolvendo Cristiane Brasil nesta semana, antes do Carnaval. E a expectativa lá no Palácio do Planalto é de que a ministra Carmen Lúcia, ela mantenha a suspensão da posse da deputada. Lembrando que a ministra tomou essa decisão no dia 22 de janeiro e agora precisa tomar de forma definitiva esta decisão. Bom, diante desse cenário, o Palácio do Planalto admite nos bastidores que o ideal seria o PTB achar um outro nome para essa vaga no Ministério do Trabalho. Por isso, hoje, a bancada do partido aqui na Câmara vai se reunir e vai discutir este assunto. Dona Sandra. Ok, André. Bom, essa é a primeira vez que o governo começa a admitir trocar o nome, né? Pois é, está insistindo há um bom tempo, né? O ex-ministro Gedel Vieira Lima prestou depoimento hoje à Justiça Federal de Brasília. Gedel, vamos lembrar, está preso, acusado de obstrução de justiça por suposta tentativa de atrapalhar a delação do operador Lúcio Funaro. Vamos continuar em Brasília, dessa vez com a repórter Camila Bonfim, que traz os detalhes. Oi, Camila, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde para você e para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima negou qualquer tentativa de impedir a delação do operador Lúcio Funaro. Antes dele, foi ouvido o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi arrolado como testemunha de Gedel. Padilha negou que tenha tratado desse assunto da delação de Funaro com o ex-ministro Gedel, com o presidente da República e que a delação do operador tenha causado incômodo no Palácio do Planalto. Em seguida, começou o interrogatório de Gedel aqui na Justiça Federal em Brasília, em que ele fala daquelas sucessivas ligações que fez para a mulher do Lúcio Funaro, a Raquel Pita. E ele mudou de versão em relação a isso. Da primeira vez que falou à Justiça, disse que eram mais de 10 ligações. Hoje, disse que já não se lembra mais e que queria que essa fosse a versão final nesse caso dele. Esse é aquele caso que levou Gedel para a prisão pela primeira vez, que é a tentativa de impedir a delação de Lúcio Funaro. E a sentença só não foi dada hoje porque, a pedido do Ministério Público, as alegações finais dos procuradores só vão ser enviadas até sexta-feira. Em seguida, o processo já pode ser concluído e a sentença já pode ser dada pelo juiz Valisney de Oliveira. Doni, Sandra. Obrigado, Camila. Começaram hoje as inscrições para o ProUni, o programa de bolsa estudantil do governo federal. Este ano são quase 243 mil bolsas. Veja na reportagem de Fabiana Almeida. A Catarine foi para o computador logo cedo. Ela está ansiosa para conseguir uma bolsa numa faculdade particular. Caso eu consiga uma bolsa de 100%, no curso que eu desejo, que seria jornalismo ou direito, eu tentaria o ProUni com toda certeza em uma instituição. Catarine tem direito a disputar uma bolsa de 100% oferecida pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. A renda per capita da família dela não passa de um salário mínimo e meio. E ela fez o ensino médio com bolsa integral em escola particular. Estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública também podem concorrer a uma vaga no ProUni. Todos precisam ter feito o Enem no ano passado, ter atingido no mínimo 450 pontos no exame e não pode ter zerado na redação. A inscrição é feita no site do programa. O número de bolsas oferecidas este ano aumentou 13%. São mais de 113 mil integrais e quase 130 mil parciais em quase 3 mil universidades particulares. De acordo com o Ministério da Educação, no ano passado, 28% das bolsas oferecidas pelo ProUni ficaram ociosas no primeiro semestre e que entre os motivos da desistência estão a mudança de faculdade e a dificuldade financeira em conseguir pagar as bolsas, que não são integrais. Para atrair os estudantes, tem universidade fazendo propaganda do ProUni pelas ruas. São mais de 1.000 bolsas de até 100%. Não perca essa oportunidade. A crise econômica afetou muito e, com isso, trouxe uma inadimplência e, consequentemente, uma evasão. Chegamos a perder até alguns estados 40% dos alunos nos cursos presenciais. Esta faculdade em Belo Horizonte está oferecendo 20 vagas para o ProUni. Atualmente, 30% dos estudantes daqui fazem parte do programa do governo federal e ajudam a reduzir os custos e aumentar a renda da instituição. Hoje, toda instituição de ensino particular, ela depende de um número mínimo de alunos por turma para que aquela turma se torne financeiramente viável. Ainda nessa edição, novas informações sobre a queda de parte de um viaduto em Brasília. E a seguir, Julian Assange, fundador do Wikileaks, sofre uma nova derrota na Justiça Britânica. A gente volta já. A Justiça Britânica decidiu hoje que vai manter a ordem de prisão contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. Ele está há mais de 5 anos sem poder sair da Embaixada do Equador em Londres. Rodrigo Carvalho está bem em frente a essa embaixada. Rodrigo, boa tarde para você. Foi uma baita derrota para o Assange, né? Salve, Doni, Sandra, boa tarde a vocês, todo mundo aí no Brasil. Baita derrota, e se sair da Embaixada do Equador, aquele prédio aqui na região central de Londres, Assange vai preso. Ele buscou refúgio na Embaixada em 2012, quando respondia uma acusação de estupro na Suécia. A promotoria sueca arquivou o caso no ano passado, mas ele pode ser preso ainda porque desrespeitou regras de fiança no Reino Unido. E há outra preocupação para Julian Assange nessa história. Existe a possibilidade de os Estados Unidos terem feito um pedido de extradição por causa de documentos sigilosos vazados por Assange 8 anos atrás. 500 mil arquivos secretos. Os governos dos Estados Unidos e aqui do Reino Unido não confirmam, mas também não negam se há ou não esse pedido de extradição. E esse é o maior medo de Assange hoje, ter que enfrentar a justiça americana.
No final do ano passado, o governo do Equador concedeu cidadania para o australiano. Chegou a tentar, inclusive, o status diplomático, que poderia ajudar a vida dele na justiça. O governo britânico recusou e disse que Assange tinha que sair do prédio e enfrentar o tribunal. Por enquanto, o mais longe que ele vai é ali naquela sacada, onde tem a bandeira do Equador, para repercutir vitórias e derrotas na justiça. A imprensa do mundo inteiro está aqui, por enquanto ele não apareceu. Sandra e Doni. Obrigado, Rodrigo. Há exatamente um século, as mulheres britânicas conquistaram o direito ao voto depois de anos de luta. O movimento sufragista transformou não só o Reino Unido, mas todo o mundo. Hoje, em um discurso em Manchester, um dos berços das manifestações por igualdade de gênero, a primeira-ministra britânica Theresa May elogiou as mulheres e a luta pela igualdade de gênero. O direito ao voto das mulheres foi conquistado depois de grandes protestos pacíficos e também de uma vertente mais radical, liderada pela feminista Emmeline Pankhurst. Em 1918, as mulheres finalmente garantiram o direito ao voto, mas ainda com algumas restrições. O sufrágio universal foi aprovado só 10 anos depois. Você vai ver a seguir novas informações sobre a queda de parte de um viaduto em Brasília. Voltamos ao assunto já já. Vamos voltar agora a Brasília com o repórter Edson Ferraz, ele que está no Globocop e traz novas informações sobre o desabamento de parte do viaduto no centro da cidade. Oi, Edson. Oi, Doni. Nesse momento, algumas máquinas começaram a chegar até o local do desabamento. A gente tem aqui na imagem um grande guindaste e também uma retroescavadeira. A gente imagina que seja para remoção, né, de todo esse entulho, né, de todos esses escombros aqui desse viaduto. 2 pistas de um viaduto do Eixão Sul aqui de Brasília. Eles desabaram. É uma pista importante, com muito movimento. E olha só que imagem impressionante. A mesma parede de sustentação do viaduto era o fundo deste restaurante aqui. O que a gente era o horário de almoço, mas como os bombeiros informaram, não houve nenhuma vítima, mas parte da parede, então, do restaurante, que fica numa galeria ao lado desse viaduto, desabou. Muita sorte, não havia ninguém nesse momento no local. E a Sandra falou há pouco, né, que chovia muito aqui em Brasília, e realmente choveu muito. Olha só, foram 105 milímetros nos 6 primeiros dias de fevereiro. O esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com o Instituto de Meteorologia, eram 217 milímetros, ou seja, 48% do esperado para todo o mês choveu nesses 6 primeiros dias. É óbvio, a gente não pode ainda fazer nenhuma relação entre a queda desse viaduto com o volume de chuvas. Esse viaduto caiu sobre 4 veículos estão esmagados lá embaixo, mas felizmente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma vítima. Sandra, Doni. Edson Ferraz, muito obrigada pelas suas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Você fica agora com o video show, que excepcionalmente hoje não será exibido apenas para Brasília. A nossa equipe de lá continua com a cobertura da queda do viaduto. Obrigado pela companhia e para você uma boa tarde. Até amanhã. Porque tá nesse vai e não vai, a gente tá sem ministro do Trabalho, simplesmente, né? Exatamente, Sandra, há cerca de um mês, né? Mas a expectativa é de que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela decida de forma definitiva sobre esse impasse envolvendo Cristiane Brasil nesta semana, antes do Carnaval. E a expectativa lá no Palácio do Planalto é de que a ministra Carmen Lúcia, ela mantenha a suspensão da posse da deputada. Lembrando que a ministra tomou essa decisão no dia 22 de janeiro e agora precisa tomar de forma definitiva esta decisão. Bom, diante desse cenário, o Palácio do Planalto admite nos bastidores que o ideal seria o PTB achar um outro nome para essa vaga no Ministério do Trabalho. Por isso, hoje, a bancada do partido aqui na Câmara vai se reunir e vai discutir este assunto. Dona Sandra. Ok, André. Bom, essa é a primeira vez que o governo começa a admitir trocar o nome, né? Pois é, está insistindo há um bom tempo, né? O ex-ministro Gedel Vieira Lima prestou depoimento hoje à Justiça Federal de Brasília. Gedel, vamos lembrar, está preso, acusado de obstrução de justiça por suposta tentativa de atrapalhar a delação do operador Lúcio Funaro. Vamos continuar em Brasília, dessa vez com a repórter Camila Bonfim, que traz os detalhes. Oi, Camila, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde para você e para Sandra, boa tarde para todos. Olha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima negou qualquer tentativa de impedir a delação do operador Lúcio Funaro. Antes dele, foi ouvido o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi arrolado como testemunha de Gedel. Padilha negou que tenha tratado desse assunto da delação de Funaro com o ex-ministro Gedel, com o presidente da República e que a delação do operador tenha causado incômodo no Palácio do Planalto. Em seguida, começou o interrogatório de Gedel aqui na Justiça Federal em Brasília, em que ele fala daquelas sucessivas ligações que fez para a mulher do Lúcio Funaro, a Raquel Pita. E ele mudou de versão em relação a isso. Da primeira vez que falou à Justiça, disse que eram mais de 10 ligações. Hoje, disse que já não se lembra mais e que queria que essa fosse a versão final nesse caso dele. Esse é aquele caso que levou Gedel para a prisão pela primeira vez, que é a tentativa de impedir a delação de Lúcio Funaro. E a sentença só não foi dada hoje porque, a pedido do Ministério Público, as alegações finais dos procuradores só vão ser enviadas até sexta-feira. Em seguida, o processo já pode ser concluído e a sentença já pode ser dada pelo juiz Valisney de Oliveira. Doni, Sandra. Obrigado, Camila. Começaram hoje as inscrições para o ProUni, o programa de bolsa estudantil do governo federal. Este ano são quase 243 mil bolsas. Veja na reportagem de Fabiana Almeida. A Catarine foi para o computador logo cedo. Ela está ansiosa para conseguir uma bolsa numa faculdade particular. Caso eu consiga uma bolsa de 100%, no curso que eu desejo, que seria jornalismo ou direito, eu tentaria ir para a Uni com toda certeza, em uma instituição. Catarine tem direito a disputar uma bolsa de... Do dia, né, Turci? Boa tarde para você. Como é que está o desempenho da bolsa por aí hoje? Oi, Doni, boa tarde para você, para Sandra, boa tarde para todos. Olha, a gente está aqui diante da Bolsa de Nova York, em Wall Street, onde as ações hoje não estão despencando, como nos últimos dias, mas estão sendo negociadas num clima de forte instabilidade, de forte volatilidade. Então, o principal índice dessa bolsa, o Dow Jones, abriu o dia em queda, uma queda pequena, depois chegou a subir e agora está caindo novamente. Dow Jones agora com queda menos 0,5%. Nos últimos dias, o mercado financeiro nos Estados Unidos tem puxado para baixo bolsas do mundo inteiro. Hoje isso aconteceu, está acontecendo de novo. As bolsas na Ásia, Japão, Taiwan, Hong Kong, fecharam com queda perto dos 5%, que é muita coisa. E os principais índices da Europa, agora Londres, Frankfurt, Paris, também estão operando em queda, mas é uma queda menor do que no começo do dia. Depois que a Bolsa de Nova York começou a abrir e não se desenhou a queda forte dos últimos dias, as bolsas na Europa até se recuperaram um pouco, mas continuam operando com queda nos principais índices. A gente explica agora na reportagem o que está levando os investidores americanos a ter tanto cuidado, a ter tanta incerteza nesses últimos dias. Veja aí na reportagem. Na sexta-feira, o governo americano divulgou os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em janeiro, 200 mil trabalhadores conseguiram emprego e os salários aumentaram. Faz mais de 7 anos que o país gera emprego sem parar. O dado reforçou a percepção de que os Estados Unidos estão próximos do pleno emprego, quando as empresas têm dificuldade para contratar os trabalhadores que elas querem, porque eles já estão empregados. Num cenário assim, as empresas pagam mais para conseguir contratar e repassam esse custo para o preço dos produtos e serviços que elas vendem. Além disso, os trabalhadores gastam mais, porque eles ganham mais. Resultado, os preços sobem, inflação. Esse dado de emprego tão positivo para os trabalhadores assustou os investidores. Eles temem que o Fed, o Banco Central Americano, aumente com mais intensidade os juros do país para evitar inflação alta. Com juros mais altos, fica mais caro para as empresas e para as pessoas pegar dinheiro emprestado. Isso freia o crescimento da economia. E já na sexta-feira, os investidores começaram a vender ações e elas despencaram. Tem outro motivo para isso. Os preços das ações subiram bastante no último ano. O índice Dow Jones, o principal da Bolsa de Nova York, teve alta de 25%. Investidores já se perguntavam se elas não estavam caras demais. No momento de incerteza assim, eles querem vender as ações antes que elas caiam mais ainda. Ontem o Dow Jones sofreu a maior queda em pontos da história e fechou com perda de 4,6%, a maior desde agosto de 2011. Bom, então vamos ver como está a situação aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em queda, se recuperou no começo da tarde e a gente vai ao vivo falar com o repórter. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, falou agora há pouco sobre o acidente. Isso, mas eu quase não ouvi.
Brasília é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária, na N1, S1. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. Mas sabia que... Pois é, todas as cidades estão envelhecendo. Aliás, Brasília é uma das mais jovens cidades do nosso país, né? Ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, portanto tem 58 anos de vida e exige manutenção em tudo, né? Claro, e chama a atenção que justamente uma das mais jovens esteja tendo uma cena dramática como essa que a gente acompanhou agora de manhã, né? Bom, pelo menos não há vítimas por enquanto que nós saibamos aqui, né? Bom, ainda nesta edição a gente volta a falar sobre a queda de parte do viaduto na região central de Brasília. Vamos falar agora da violência no Rio de Janeiro. Militares do maior centro de formação da Marinha, na Penha, zona norte da cidade, foram ameaçados por traficantes armados. E tiros chegaram a atingir o ambulatório da unidade. Apenas um muro separa o local da favela Kelsons, onde hoje de manhã um bandido foi flagrado com um fuzil. A reportagem é de Mônica Sanches. Atrás de um tonel com uma viga, o homem carrega um fuzil. O Globocop mostrou que a barreira está ao lado deste muro. De um lado, a favela Kelsons. Do outro, o gramado e os prédios do Centro de Instrução da Marinha. Os traficantes não respeitam esta fronteira. É o que mostra este documento interno da Marinha, revelado pelo portal de notícias G1. Ele relata intensa movimentação de bandidos armados perto do muro e 2 episódios de ameaças. No dia 21 de janeiro, às 8h30, cerca de 500 alunos faziam atividade física quando foram surpreendidos por um bandido que surgiu sobre o muro, empunhando uma pistola. Ele determinou que fizessem silêncio e se afastassem. O instrutor retirou todos do local. E no dia 24, foram realizados de 3 a 4 disparos direcionados para o interior do centro de instrução. O instrutor e os alunos correram em busca de abrigo. Os tiros alcançaram o gramado próximo à tropa e foram efetuados por um homem apoiado no muro. No mesmo dia, 2 tiros atingiram o ambulatório naval. Um dos disparos passou a 30 centímetros de um cilindro de oxigênio, atingindo um leito de emergência. Ninguém ficou ferido. Os militares também relatam que perceberam maior quantidade de armamento e grau elevado de agressividade dos bandidos, que realizam disparos a esmo ou para qualquer ponto que interprete do Centro de Instrução da Marinha. Os traficantes não respeitam esta fronteira. É o que mostra este documento interno da Marinha, revelado pelo portal de notícias G1. Ele relata intensa movimentação de bandidos armados perto do muro e 2 episódios de ameaças. No dia 21 de janeiro, às 8h30, cerca de 500 alunos faziam atividade física quando foram surpreendidos por um bandido que surgiu sobre o muro, empunhando uma pistola. Ele determinou que fizessem silêncio e se afastassem. O instrutor retirou todos do local. E no dia 24, foram realizados de 3 a 4 disparos direcionados para o interior do centro de instrução. O instrutor e os alunos correram em busca de abrigo. Os tiros alcançaram o gramado próximo à tropa e foram efetuados por um homem apoiado no muro. No mesmo dia, 2 tiros atingiram o ambulatório naval. Um dos disparos passou a 30 centímetros de um cilindro de oxigênio, atingindo um leito de emergência. Ninguém ficou ferido. Os militares também relatam que perceberam maior quantidade de armamento e grau elevado de agressividade dos bandidos, que realizam disparos a esmo ou para qualquer ponto que interpretem como ameaça. A favela da Kelsons, controlada por uma facção criminosa, fica na Avenida Brasil, ao lado da unidade da Marinha, na beira da Baía de Guanabara. Os ataques ao maior centro de formação da Marinha Brasileira atingem uma força que foi convocada para ajudar na segurança do Rio. Fuzileiros navais, além de militares do Exército e da Aeronáutica, participam de operações com as polícias do Rio há 6 meses. As ações conjuntas são tentativas para enfrentar a escalada do crime no estado. No ano passado, foram registrados mais de 200 assaltos com mortes, mais de 5.000 homicídios e os roubos de carro passaram de 50.000.
Os militares atuam no cerco às comunidades, fazendo bloqueios e revistas durante as ações de busca e apreensão comandadas pela Secretaria de Segurança. Para este especialista, falta integração entre as forças de segurança federais e a Polícia do Rio. Esse esforço integrado, ele é importante de verificar onde mais se pode efetivamente ajudar a promover a eficiência maior das polícias e onde essas forças externas, como é o caso das Forças Armadas e da Polícia Federal, poderiam atuar melhor. As Forças Armadas, por sua vez, também deveriam entender que esse papel de simplesmente fazer operações esporádicas é pouco para a demanda de segurança do Rio de Janeiro. A Marinha abriu um inquérito para apurar os fatos e informou que a segurança interna do Centro de Instrução... E os investidores, de fora do Brasil, eles acabam vendo o Brasil com bons olhos para poder colocar o dinheiro. Por isso que aqui no Brasil essa queda, depois da queda da Bolsa nos Estados Unidos ontem, não foi tão alta quanto lá, porque esse dinheiro que entra de fora ajuda a amortizar um pouco essa queda. Doni e Sandra. Ok, Thiago, muito obrigada. E mesmo considerando esse movimento de ontem aqui nos Estados Unidos, os índices de ações vêm de um momento de euforia, né? Em 2 anos, a Bolsa dos Estados Unidos valorizou 51% e o Ibovespa aqui no Brasil 100%. Então, muita coisa. Bastante, pois é. A Anfávia divulgou um aumento de pouco mais de 24,5% na produção de veículos em janeiro. Segundo a Associação das Montadoras, a exportação continua crescendo e registrou aumento de 26% na comparação com janeiro do ano passado. A bancada do PTB na Câmara vai se reunir hoje para avaliar o impasse criado com a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Nos próximos dias, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deve decidir se mantém ou não a suspensão da posse de Cristiane. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Afinal, quando a ministra deve tomar essa decisão? Porque está nesse vai e não vai. A gente está sem ministro do Trabalho, simplesmente, né? Exatamente, Sandra, há cerca de um mês, Mas a expectativa é de que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela decida de forma definitiva sobre esse impasse envolvendo Cristiane Brasil nesta semana, antes do Carnaval. E a expectativa lá no Palácio do Planalto é de que a ministra Carmen Lúcia, ela mantenha a suspensão da posse da deputada. Lembrando que a ministra tomou essa decisão no dia 22 de janeiro e agora precisa tomar de forma definitiva esta decisão. Bom, diante desse cenário, o Palácio do Planalto admite nos bastidores que o ideal seria o PTB achar um outro nome para essa vaga no Ministério do Trabalho. Por isso, hoje, a bancada do partido aqui na Câmara vai se reunir e vai discutir este assunto. Dona Sandra. Ok, André. Bom, essa é a primeira vez que o governo começa a admitir trocar o nome, né? Pois é, está insistindo há um bom tempo, né? O ex-ministro Gedel Vieira Lima prestou depoimento hoje à Justiça Federal de Brasília. Gedel, vamos lembrar, está preso, acusado de obstrução de justiça por suposta tentativa de atrapalhar a delação do operador Lúcio Funaro. Vamos continuar em Brasília, dessa vez com a repórter Camila Bonfim, que traz os detalhes. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você e para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima negou qualquer tentativa de impedir a delação do operador Lúcio Funaro. Antes dele, foi ouvido o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi arrolado como testemunha de Gedel. Padilha negou que tenha tratado desse assunto da delação de Funaro com o ex-ministro Gedel, com o presidente da República e que a delação do operador tenha causado incômodo no Palácio do Planalto. Em seguida, começou o interrogatório de Gedel. Violência no Rio. O Centro de Formação da Marinha é alvo de tiros. E a Marinha investiga ameaças feitas por criminosos contra os militares. Em outro ponto da cidade, assaltantes atiram no carro de uma família e matam uma menina de 3 anos. Turbulência no mercado financeiro. A Bolsa Americana tem a maior queda desde agosto de 2011. O ex-ministro Gedel Vieira Lima presta depoimento e nega que tenha tentado impedir a delação de Lúcio Funaro. E estão abertas as inscrições para o ProUni. São 240 mil bolsas em faculdades particulares. O jornal hoje está começando. De um viaduto na área central de Brasília desabou agora no fim da manhã. Equipes de resgate ainda estão por lá fazendo uma varredura nos escombros e a gente vai ao vivo falar com a repórter Luísa Doyle, que está ali perto. Luísa, você foi uma das primeiras a chegar por aí. O que você encontrou? E conta pra gente o que está acontecendo agora.
Olá, Sandra, boa tarde a todos. Pois é, a gente chegou, tinha acontecido há poucos minutos, cerca de 20 minutos, esse desabamento. E a gente encontrou, claro, muita gente aqui em volta, curiosos, querendo saber o que estava acontecendo e os órgãos de segurança trabalhando. Só para vocês entenderem, olha a imagem do viaduto. Este é o Eixão, é uma das principais vias de Brasília, liga o plano piloto, a asa sul à asa norte. Uma via muito movimentada e durante todo o dia. Ali embaixo passa uma via de acesso entre outras duas pistas. Então, realmente é uma área central muito movimentada. Fica a poucos quilômetros do Banco Central ali atrás e a poucos quilômetros também do Congresso Nacional. Às 11h48 da manhã, os bombeiros receberam um chamado desse desabamento. 2 faixas do Eixão caíram. São 3 faixas em cada sentido. 2 faixas no sentido rodoviário do plano piloto desabaram. E aí a gente sabe que tem 4 carros ali embaixo que foram esmagados e, por enquanto, não há informações de vítima. Uma primeira varredura dos cães dos corpos de bombeiros descartaram a presença de vítimas ali embaixo. E nós temos imagens que mostram como era esta região antes e como ficou agora, depois do desabamento. Ali embaixo tem também uma churrascaria que estava ali funcionando na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, se preparando para abrir. E a gente tem imagens também de dentro da churrascaria, pouco depois do desabamento dessa pista. A gente conversou com o diretor do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que disse que vai ser formado um grupo de trabalho para avaliar o que aconteceu e também o que será feito para consertar a pista. E a área está toda isolada porque ainda tem risco de novos desabamentos. Essa laje aqui mais perto da gente perdeu a sustentação quando a pista caiu. E aí a Defesa Civil está fazendo um trabalho aqui de avaliação para saber se pode desabar esse pedaço, se tem algum risco, está completamente isolado. E a gente vê aí o número de bolsas oferecidas este ano aumentou 13%. São mais de 113 mil integrais e quase 130 mil parciais em quase 3 mil universidades particulares. De acordo com o Ministério da Educação, no ano passado, 28% das bolsas oferecidas pelo ProUni ficaram ociosas no primeiro semestre e que entre os motivos da desistência estão a mudança de faculdade e a dificuldade financeira em conseguir pagar as bolsas, que não são integrais. Para atrair os estudantes, tem universidade fazendo propaganda do ProUni pelas ruas. São mais de 1.000 bolsas de até 100%. Não perca essa oportunidade. A crise econômica afetou muito e, com isso, trouxe uma inadimplência e, consequentemente, uma evasão. Chegamos a perder até alguns estados 40% dos alunos nos cursos presenciais. Esta faculdade em Belo Horizonte está oferecendo 20 vagas para o ProUni. Atualmente, 30% dos estudantes daqui fazem parte do programa do governo federal e ajudam a reduzir os custos e aumentar a renda da instituição. Hoje, toda instituição de ensino particular, ela depende de um número mínimo de alunos por turma para que aquela turma se torne financeiramente viável. Ainda nessa edição, novas informações sobre a queda de parte de um viaduto em Brasília. E a seguir, Julian Assange, fundador do Wikileaks, sofre uma nova derrota na Justiça Britânica. A gente volta já. A Justiça Britânica decidiu hoje que vai manter a ordem de prisão contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. Ele está há mais de 5 anos sem poder sair da Embaixada do Equador em Londres. Rodrigo Carvalho está bem em frente a essa embaixada. Rodrigo, boa tarde para você. Foi uma baita derrota para o Assange, né? Salve, Doni, Sandra, boa tarde a vocês, todo mundo aí no Brasil. Baita derrota, e se sair da Embaixada do Equador, aquele prédio aqui na região central de Londres, Assange vai preso. Ele buscou refúgio na Embaixada em 2012, quando respondia uma acusação de estupro na Suécia. A promotoria sueca arquivou o caso no ano passado, mas ele pode ser preso ainda porque desrespeitou regras de fiança no Reino Unido. E há outra preocupação para Julian Assange nessa história. Existe a possibilidade de os Estados Unidos terem feito um pedido de extradição por causa de documentos sigilosos vazados por Assange 8 anos atrás. 500 mil arquivos secretos. Os governos dos Estados Unidos e aqui do Reino Unido não confirmam, mas também não negam se há ou não esse pedido de extradição. E esse é o maior medo de Assange hoje, ter que enfrentar a justiça americana. No final do ano passado, o governo do Equador concedeu cidadania para o australiano. Chegou a tentar, inclusive, o status diplomático, que poderia ajudar a vida dele na justiça. O governo britânico recusou e disse que Assange tinha que sair do prédio e enfrentar o tribunal.
a atirar. Segundo testemunhas, foram pelo menos 10 tiros. Os 3 foram atingidos e levados para uma unidade de pronto atendimento. A menina, Emily Sofia Neves Mariel, não resistiu e morreu na UPA. O casal foi trazido aqui para o hospital Albert Schweitzer, na zona oeste do Rio. O pai, ferido na coluna lombar, fez uma cirurgia e está estável. Já a mãe, atingida de raspão nas costas, recusou o atendimento e foi embora assim que soube da morte da filha. Os criminosos fugiram sem levar o carro da família e ainda abandonaram, perto do posto, o carro em que estavam. Dentro dele, a polícia encontrou explosivos. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que explodiu um caixa eletrônico em Nilópolis, na Baixada Fluminense, poucas horas antes. Em nota, o secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, pediu o máximo de empenho ao diretor da Divisão de Homicídios na apuração desse caso. A polícia de São Paulo investiga a morte de um rapaz durante o carnaval de rua em São Paulo. Aqui, ele foi eletrocutado no domingo ao encostar num poste, como conta o repórter Jean Halpe. A moradora que gravava a festa de milhares de pessoas não imaginava que registraria também uma tragédia. O jovem pula a grade que separa a multidão de um restaurante e já cai, desacordado, vítima de uma descarga elétrica. Lucas começou a ser socorrido ali mesmo. Recebeu massagem cardíaca durante 30 minutos e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele era estudante de Ciência e Tecnologia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e foi enterrado hoje pela manhã em Cardoso, no interior do estado. Heitor, que estava com Lucas no domingo, se emocionou ao falar do amigo. Eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que era um choque. O poste onde Lucas foi eletrocutado serve para orientar a travessia de pedestres, mas ganhou uma função extra: servir de apoio para essas 2 câmeras de monitoramento. Elas foram colocadas pela empresa Dream Factory, que ganhou a licitação para organizar o Carnaval de Rua de São Paulo. A Dream Factory, por sua vez, terceirizou a instalação para a GWA Systems. Mas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego responsável pelo poste, a instalação foi feita sem autorização da companhia. A energia elétrica que alimenta as câmeras vem deste outro poste. Funcionários do restaurante que fica aqui na frente contam que nos últimos meses já vinham ouvindo reclamações de pedestres, dizendo que levavam choque quando passavam por aqui e encostavam no poste. Quando o cara pisava naquela tampa, que encostava o braço do poste, ele dava choque. Toda a vida. Há 3, 4 meses que está acontecendo isso aí. Apesar desses relatos, nenhuma queixa foi registrada sobre esse segundo poste, que é de responsabilidade do Ilume, Departamento de Iluminação do município. O Ilume também disse não ter autorizado a instalação das câmeras. A CET e o Ilume disseram agora há pouco, simplesmente, né? Exatamente, Sandra, há cerca de um mês, né? Mas a expectativa é de que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela decida de forma definitiva sobre esse impasse envolvendo Cristiane Brasil nesta semana, antes do Carnaval. E a expectativa lá no Palácio do Planalto é de que a ministra Carmen Lúcia, ela mantenha a suspensão da posse da deputada. Lembrando que a ministra tomou essa decisão no dia 22 de janeiro e agora precisa tomar de forma definitiva esta decisão. Bom, diante desse cenário, o Palácio do Planalto admite nos bastidores que o ideal seria o PTB achar um outro nome para essa vaga no Ministério do Trabalho. Por isso, hoje, a bancada do partido aqui na Câmara vai se reunir e vai discutir este assunto. Dona Sandra. Ok, André. Bom, essa é a primeira vez que o governo começa a admitir trocar o nome, né? Pois é, está insistindo há um bom tempo, né? O ex-ministro Gedel Vieira Lima prestou depoimento hoje à Justiça Federal de Brasília. Gedel, vamos lembrar, está preso, acusado de obstrução de justiça por suposta tentativa de atrapalhar a delação do operador Lúcio Funaro. Vamos continuar em Brasília, dessa vez com a repórter Camila Bonfim, que traz os detalhes. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você e para Sandra, boa tarde para todos. Olha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima negou qualquer tentativa de impedir a delação do operador Lúcio Funaro. Antes dele, foi ouvido o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi arrolado como testemunha de Gedel. Padilha negou que tenha tratado desse assunto da delação de Funaro com o ex-ministro Gedel, com o presidente da República e que a delação do operador tenha causado incômodo no Palácio do Planalto. Em seguida, começou o interrogatório de Gedel aqui na Justiça Federal em Brasília, em que ele fala
daquelas sucessivas ligações que fez para a mulher do Lúcio Funaro, a Raquel Pita. E ele mudou de versão em relação a isso. Da primeira vez que falou à Justiça, disse que eram mais de 10 ligações. Hoje, disse que já não se lembra mais e que queria que essa fosse a versão final nesse caso dele. Esse é aquele caso que levou Gedel para a prisão pela primeira vez, que é a tentativa de impedir a delação de Lúcio Funaro. E a sentença só não foi dada hoje porque, a pedido do Ministério Público, as alegações finais dos procuradores só vão ser enviadas até sexta-feira. Em seguida, o processo já pode ser concluído e a sentença já pode ser dada pelo juiz Valisney de Oliveira. Doni, Sandra. Obrigado, Camila. Começaram hoje as inscrições para o ProUni, o programa de bolsa estudantil do governo federal. Este ano são quase 243 mil bolsas. Veja na reportagem de Fabiana Almeida. A Catarine foi para o computador logo cedo. Ela está ansiosa para conseguir uma bolsa numa faculdade particular. Caso eu consiga uma bolsa de 100%, no curso que eu desejo, que seria jornalismo ou direito, eu tentaria ir para a Uni com toda certeza em uma instituição. Catarine tem direito a disputar uma bolsa de 100% oferecida pelo ProUni, o programa Universidade